Boa noite, meu nome é Adriana Tavares. Estou fazendo um trabalho para a matéria Laboratório de Assessoramento Remoto e SIG, com a temática Assessoramento Remoto para Deslizamentos, voltado especificamente para as áreas de risco de deslizamento em Salvador que não sofreram ocorrências, no caso em que não tem identificação através da Codesal de ocorrências de situações de deslizamento. Inicialmente, vou conceituar o que é deslizamento. O termo deslizamento é considerado sinônimo do termo escorregamento. Escorregamento é apenas um dos tipos de movimentação gravitacional de massa a que as encostas de morro estão submetidas. Caracterização de eventos de deslizamento com dados de sensoriamento remoto. Principais vantagens: baixo custo e a redução do tempo nos trabalhos de campo. Como a gente bem sabe, né, quanto menos tempo tiver a execução de um certo trabalho, se for feito de forma eficiente, essa redução do tempo faz com que exista também um ganho, além de financeiro, também um ganho de, às vezes, o local teve um desastre e precisa de uma resposta rápida. As fases do produto dos sensores remotos. Primeiro, detecção e classificação dos escorregamentos. Depois, monitoramento de áreas sujeitas a escorregamentos. E, por fim, análise espacial e temporal de áreas de risco e escorregamento. Para o meu trabalho, foi seguido algumas etapas. Algumas delas foram: identificação das áreas que têm ocorrência de deslizamento. Depois, foi feito o buffer de 20 metros nos pontos de ocorrência. Posteriormente, a identificação das áreas com alta suscetibilidade em relação à declividade da CPRM e, por fim, onde tem casas em áreas de risco sem ocorrência. Para início do trabalho, foi feito um fluxograma que permitiu a análise de cada uma das etapas que iriam ser feitas antes mesmo da execução. Com isso, a gente analisou os shapes que se tinha na mão, no caso, shapes como o shape de desastres que a gente obteve a partir de dados da Codesal, o shape de movimentação de massa que veio da CPRM, ele veio dividido em algumas classes, porém a gente só trabalhou com a classe alta, apesar de ter 3 classes, alta, média e baixa. Esse fluxograma foi dividido ainda em partes menores para a gente poder visualizar de pouquinho em pouquinho cada etapa e conversar sobre como foi feito esse trabalho. Inicialmente, como já foi conversado, a gente pegou o shape de desastre Codesal, que eram pontos em áreas de Salvador, da cidade de Salvador, e que demonstravam os acidentes que tinham em toda a extensão do município. Essa planilha foi feita pelos próprios alunos da sala de aula. Para eu poder trabalhar somente com a parte de deslizamento, eu fiz a categorização da coluna que tinha de acidente simplificado. Essa coluna está dentro da tabela de atributos. Ao categorizar, eu tive somente, no caso, especifiquei lá que eu queria somente deslizamento. E aí eu fiquei somente com minha imagem aparecendo dos vetores de ponto dos deslizamentos de cada uma das áreas. Eu peguei esses pontos e transformei em coordenada UTM. O porquê eu fiz isso? Para poder fazer alguns trabalhos como buffer, é necessário fazer a conversão para UTM. Posteriormente, eu fiz o buffer de 20 metros de cada um desses pontos. Foi escolhido 20 metros a critério de pensar mais ou menos qual a extensão, quando ocorre uma situação de deslizamento, qual a extensão que normalmente atinge. Posteriormente, foi classificado novamente o buffer de 20 metros em somente os buffers que tinham a ver com deslizamento. Por isso, eles foram categorizados. E, por fim, a gente obteve nosso buffer é, de deslizamento somente aparecendo na nossa tela. Voltando para o slide anterior, a gente trabalhando com a parte de movimentação de massa que veio da CPRM, a gente fez também a categorização das classes que vieram lá.
porque, como eu já falei, as classes vieram em alta, média e baixa. Para nosso trabalho, o mais interessante é trabalhar com a movimentação de massa nível alto. Por isso foi feita a categorização. Utilizando essa movimentação de massa já classificada e utilizando também o buffer de 20 metros de deslizamento, a gente fez um corte e obteve a área que teve movimentação de massa, porém sem a área do buffer, porque a área do buffer era a área justamente das que já tinha registro através da Codesal. E o meu objetivo é as áreas que não têm ainda ocorrência, porém existe um risco. Posteriormente, foi feita a interseção no caso das áreas em que tinha a movimentação sem ocorrência, com um outro shape que é das edificações das áreas de risco. Fazendo a interseção, eu obtive as áreas de risco sem ocorrência. No caso, são áreas que a gente tem a análise de que tem risco de ocorrer situações de deslizamento, porém até hoje ainda não ocorreu nada. Inicialmente, analisando os produtos de cada uma das etapas. Para a identificação das áreas que tenham ocorrência de deslizamento, a gente utilizou, como eu falei anteriormente, os dados da Codesal e fizemos a categorização do deslizamento. E obtemos o mapa da imagem a seguir. No caso, os pontinhos vermelhos são as áreas com ocorrência de deslizamento. Esses dados são oficiais da Codesal. Posteriormente, foi feito o buffer nos pontos de ocorrência de deslizamento, utilizando esses mesmos dados da Codesal com o buffer de 20 metros, obtendo estes pontos, no caso, como citado anteriormente de novo, somente dos pontos relacionados a deslizamento. Depois foi feita a identificação das áreas com alta suscetibilidade em relação à declividade da CPRM. Foram utilizados dados da CPRM e, em específico, a suscetibilidade, que foi movimentação de massa. A classificação foi feita em relação a áreas com classe alta. E obtemos esse mapa. No caso, o mapa identificando todas as áreas com alta suscetibilidade em relação à movimentação de massa, em relação a todo o município de Salvador. Posteriormente, a gente começou a limpar um pouco para conseguir atingir nosso produto. No caso, agora a gente vai ter o produto de áreas com suscetibilidade de movimentação de massa que não possuem ocorrências. Para isso, a gente utilizou os dados de buffer das áreas com ocorrência e a retirada das áreas com ocorrência em relação às áreas com movimentação de massa. Para este produto, nós obtemos esse mapa. Como a escala fica um pouco complicada da visualização, eu vou abrir aqui no QuantoGIS para poder ver melhor como foi o produto. Esse foi justamente o produto que a gente obteve. No caso, tirando as áreas em que tem ocorrência já registrada na Codesal. E as áreas em vermelha, no caso, são as áreas em que a CPRM identificou como áreas de risco. Se eu selecionar aqui a área que foi cortada, que foram as que já tiveram ocorrência, a gente vê que aparece aqui inicialmente toda a área de risco e posteriormente sem a parte que já tem ocorrência. Por fim, nós obtemos nosso produto final, que são as casas em áreas de riscos e que não tem ocorrência. Eu vou mostrar também essa imagem no QuantoGIS, porque ela na resolução em relação à escala que a gente precisa utilizar não vai ficar legal de visualizar. Então aqui, se a gente analisar aqui com mostarda, são as edificações,
Em vermelho, as áreas de risco, que foram registradas pela CPRM. E dentro dessas áreas vermelhas estão justamente as edificações em que possuem risco de deslizamento, de estar em áreas de deslizamento. Se a gente for analisar aqui, a região que anteriormente foi classificada somente como a área de deslizamento, a área de risco de deslizamento, a gente vê que, inclusive, essa região aqui, em que já teve ocorrência de deslizamento, está realmente dentro da área da CPRM. Então, realmente, o processo nos mostra que existe várias outras áreas no município em que tem risco de deslizamento e que precisa fazer um trabalho mais cuidadoso em relação a essas áreas. Não foi feito o corte mesmo só para mostrar as edificações dentro das áreas da CPRM, porque o programa Quanto Giz estava demorando demais de processar e quando chegava mais ou menos a 50% ele estava travando. E estava demorando a faixa de um dia para chegar até 50%. Então, foi necessário mostrar a imagem aqui dentro mesmo do programa, mas está dando para compreender justamente essa relação de área da CPRM, que é a área que tem risco de deslizamento, e as edificações que estão aqui dentro com risco. Agradeço a atenção, boa noite.